Fala, torcedor, beleza? Estamos de volta aí para falar do Grêmio, continuar repercutindo o momento do tricolor. A gente queria falar sobre outras coisas do Grêmio, preferia falar sobre outras coisas do Grêmio, como vitórias, mas não tem. Jogadores, evolução de jogadores, tática, mas não tem, né? A gente precisa falar, o momento é para repercutir ainda mais depois de uma derrota de um Grenal, a gente tentar entender e desenrolar algumas informações que elas começam a surgir e analisar em cima delas, dar opinião em cima delas. Por isso, né, se tu gosta do Grêmio, gosta de futebol, se tu gosta da dupla Grenal, te inscreve aí no canal, dá o teu like, dá o joinha, compartilha, comenta também se tu concorda ou não concorda, também faz parte. Sempre a gente está aqui para construir aí o dia a dia do Grêmio da melhor maneira possível, né? Bom, algumas coisas ainda a respeito do pós-jogo, né? Nós vimos que no pós-jogo o Renato foi muito cobrado, até mesmo por repórteres, né? Inclusive numa das respostas o Renato acabou batendo boca com um dos repórteres, acabou o repórter tendo que responder de novo para o Renato, situação tensa, mas a tensão faz parte, né? A cobrança eu acho que faz parte e até deveria fazer parte do ambiente interno do Grêmio. Talvez exista, não sei, mas a impressão que me passa, é que o Renato, ele é cobrado até certo ponto, porque o Renato é uma instituição no Grêmio. Não é à toa que tem uma estátua do Renato lá fora, na arena, porque isso mostra o quanto o Renato ele é fundamental na história do Grêmio, como treinador e como jogador. Porém, surge uma informação de algo que eu acho que pode ser positivo, enfim, não sei, mas pelo menos é uma sinalização, que é o fato de que vem se falando agora que o Grêmio pode contratar Luiz Felipe Scolari, sim, o Filipão, treinador histórico do Grêmio, talvez junto com o Renato, talvez entre os dois, três maiores treinadores da história do Grêmio, para atuar no Grêmio, mas no papel que ele já tinha desempenhado no Atlético Paranaense, que é na área de gestão do futebol, como diretor executivo de futebol. O que isso significa? Significa que se o Grêmio, se a direção do Grêmio está buscando isso, é porque enxergou algo, viu algo, independente de ser o Filipão ou não, que é muito importante, que o Renato precisa de alguém, que principalmente o Grêmio precisa de alguém que tenha peso dentro da história do Grêmio, tenha peso do ponto de vista profissional para poder bancar algumas ideias contraditórias ao Renato, se for o caso. E o Filipão, melhor ainda do que isso, além de ter, com certeza, o respeito do Renato, tem também o Filipão é um cara, no bom sentido, ele é malandro, né? Então o que acontece? O Filipão com certeza saberia conduzir algumas situações para fazer um contraponto ao Renato. Agora, se for para vir para ficar fazendo a confraria do Renato, confraria dos ex-treinadores, aí não. Mas acho que o Filipão não seria uma voz calada, uma voz de só dizer sim para o Renato. O Filipão, inclusive, esteve, né, pelo menos a notícia até agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, muito cotado para assumir o Vasco, né? Vasco que demitiu lá o Portuga depois de 3 ou 4 jogos. Fala-se muito que pode trazer de volta o Ramon Dias, que foi o treinador anterior, é uma coisa até incompreensível isso no futebol. Demite o treinador, 15 dias depois chama ele de volta. É muita convicção, né? Mas aí tem o nome do Filipão, que é um dos cotados. Não sei se o Filipão assumiria o Vasco agora. Eu acho que o Filipão não deveria nem assumir time nenhum, para falar a verdade, né? Ele já está num outro momento da vida. Eu acho que como executivo de futebol seria uma grande sacada do Filipão. Eu acho que ele tem muito a contribuir nesse caso. Uma outra notícia, só complementando para encerrar o vídeo, é que o Grêmio, o Alberto Guerra especificamente falou que o Grêmio vai contratar 2 jogadores pelo menos para titularidade, mas alega-se muito que o Grêmio não tem dinheiro, né? A gente sabe que o Grêmio recebeu uma bolada de dinheiro, cerca de 70 milhões, 65 milhões mais precisamente, da Rede Globo, só que, aliás, não é bem da Rede Globo, né, mas do acordo de TV em relação ao grupo que o Grêmio tem, em relação aos direitos de transmissão, né? Só que esse dinheiro já está todo comprometido, então não vai ser usado esse dinheiro para contratações, isso é o que é colocado, tá? Na minha opinião, o Grêmio precisa recorrer a empréstimo bancário ou até mesmo ao tio do arroz. O Grêmio vem mantendo uma relação aí de pagamento com o tio do arroz. É a hora, mais uma vez, de o Grêmio recorrer a uma dessas alternativas, ou empréstimo bancário ou o tio do arroz, porque sem time o Grêmio não consegue nada e, além do mais, sem time o Grêmio é capaz de cair para uma segunda divisão. É o que está se desenhando. É isso então.
Essa semana tem jogo contra o Atlético Goianiense, um jogo teoricamente contra uma equipe menos qualificada, só que como eu falei, eu tenho que manter a minha coerência, né? Hoje o Grêmio perderia de qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Só se o Grêmio tiver uma grande remobilização, só se tiver um grande pacto, alguma coisa nesse sentido, e tiver aí sim um pouquinho de competência na hora de fazer as jogadas, de criar as jogadas. Eu espero que o Grêmio possa retomar o caminho das vitórias contra o Atlético Goianiense, apesar de ser um time que tem que ser respeitado e que está aí vivendo um momento bem melhor que o do Grêmio. Beleza, gente? É isso aí. Vamos lá, vamos semana começando e vamos torcer para essa semana já ter contratação, já ter novidade, já ter coisas boas no sentido de um executivo de futebol também, porque o Grêmio precisa de mudança e a mudança tem que começar para ontem já. Valeu!